para a gente falar um pouco mais sobre isso, David Martins, que está aqui comigo, especialista em investimentos da Sarinvest. Boa tarde, David, para você. Além disso, eu também quero trazer o Frederico Nobre, analista da Warren. Ele também está aqui ao vivo com a gente. O pessoal da produção já vai juntar todo mundo aqui nessa tela para poder a gente conseguir. Frederico, tudo bem? Boa tarde para você. Desculpa aí o atraso, inclusive, mas era importante a gente acompanhar aí toda essa coletiva. E aí eu já quero trazer vocês dois aqui para a gente repercutir um pouco, principalmente um assunto que foi bastante batido na tecla, essa questão do preço da companhia, que até então, eu até estava conversando isso aqui com o David nos bastidores, PPI era paridade de preço internacional, agora ele levanta que é paridade de preço de importação, e eu acho que isso pode até causar uma certa dubiedade aí nas pessoas que estão nos ouvindo, né, exatamente, porque sempre a gente atrelava isso, uma questão da volatilidade do preço, né, da commodity. O presidente da Petrobras traz outras questões e que, inclusive, não precisa cumprir somente essa questão, acompanhar somente a questão da PPI, tem outras métricas ali para poder se definir preço, né, da Petrobras. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da visão de vocês, se ficou claro exatamente o que o Jean Paul Prats quis trazer em relação a isso, dizer em relação a isso, e também se vocês são de acordo com essa linha de pensamento aí do Jean Paul Prats em relação, né, a essa questão da política de preço da companhia. Frederico. Opa, boa tarde a todo mundo que está escutando aqui, é um prazer estar aqui conversando com vocês na BMC, ainda mais sobre um tema tão importante como esse, né, para os acionistas da empresa e também para nós, né, cidadãos brasileiros, todos consumimos combustíveis, então acho que é um tema bastante relevante. Bom, vamos lá. Em relação ao PPI, a gente tem alguns pontos aqui que são bem importantes de serem mencionados, tá? O primeiro ponto é que, de fato, o PPI ele é um preço de paridade de importação. Nós temos outros agentes no mercado brasileiro, não apenas a Petrobras ela é responsável ali por cerca de 80% do mercado brasileiro, só que a gente tem outros players que são refinadores privados, que são importadores de combustíveis, e é importante que a política de preços da Petrobras ela não canibalize esses outros players, porque em última instância, caso isso aconteça, a gente pode inclusive ter um problema de abastecimento em algumas regiões, tá? Acho que a grande incógnita é qual é a alternativa. Se a gente não vai usar o PPI, nem a própria diretoria da Petrobras ou o presidente, como a gente viu agora na coletiva, sabem muito bem como vai ser essa nova fórmula, ou essa nova política de preços, né? Então, a gente vai precisar entender ali depois da Assembleia, que está marcada para o dia 27 de abril, e eleição dos novos conselheiros, como esse processo vai andar. E esse processo ele só deve andar ali a partir de maio, tá? Então, o nosso cenário base aqui, pensando em termos de mudança de política de preços, seria pelo menos a partir de meados de maio. Até lá, a gente não deve ver nenhuma alteração na política de preços da Petrobras. E quais são as alternativas que estão sendo colocadas na mesa, né? A gente tem basicamente duas alternativas. A alternativa número 1 seria a questão da regionalização dos preços, né? Então, em linha com o que o presidente Jean Paul Prats comentou agora, considerar os clientes, considerar questões regionais na política de preços. E a outra, mas é claro, sem desvincular o preço dos combustíveis nos mercados internacionais, porque, naturalmente, a cotação do câmbio e a cotação do barril de petróleo vão exercer influência nos preços dos combustíveis. Isso não tem como a gente fugir. É claro que o governo ele pode realizar medidas de política pública para conter uma volatilidade alta nos preços. Então, o governo está trabalhando em paralelo a isso, no que eventualmente pode ser a conta de estabilização dos combustíveis, que foi um projeto que o próprio Jean Paul Prats, quando era senador, começou a ventilar, né, no Congresso, que ficou engavetado, mas que agora ele volta a ser um projeto que está em pauta entre os congressistas, tá? E tem reuniões de acompanhamento em relação a esse tema. Bom, então, dito isso, essa é uma das alternativas. A outra alternativa seria a criação de um preço de paridade de exportação. Tá? Inclusive, essa é uma política de preço
que foi comentada, né, num artigo do Pietro Mendes, que foi indicado agora recentemente como presidente do conselho da companhia. A gente, obviamente, ele ainda precisa ser aprovado em assembleia, mas o Pietro é um quadro técnico, é um quadro que tem bastante experiência no setor e que publicou um artigo recente discorrendo sobre possíveis alternativas à PPI, e uma delas era a PPE, a política de paridade de exportação. Mas para isso, o Brasil ele precisa reduzir a dependência de combustíveis, a dependência principalmente do diesel e de produtos refinados de uma forma geral, diesel e gasolina sendo o diesel o mais relevante. David. É um prazer estar aqui falando com o Frederico, Débora, uma boa tarde a todos. A questão da política de preços da Petrobras, que sempre vem em debate, principalmente quando tem toda essa volatilidade, né? Eu acho importante a gente sempre mencionar que o Brasil tem sempre a fala que é um país autossuficiente com relação aos combustíveis, né, com relação ao petróleo, que não é, de certo modo, uma fala correta, né? A gente tem uma produção maior do que a gente acaba utilizando, mas o Brasil ele não tem todos os óleos ali necessários de acordo com o seu nível de refino, né? Então a gente acaba importando um percentual para que a gente tenha capacidade de gerar os combustíveis necessários para o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala, principalmente com a questão de mudança, né, na política de preço, principalmente a questão de você ter uma diferença com relação ao internacional, com relação ao dólar, a gente tem muita crítica, principalmente política, com relação a isso, né? Com a variação da commodity, eu vejo muito mais por um lado negativo, né? Como o Frederico bem trouxe, existem alguns projetos ali, algumas mudanças, mas acho que precisa ter um estudo mais aprofundado, até mesmo qual seria o impacto direto, né? Para que não corra o risco de ter uma escassez aí, e isso vai gerar muito mais inflação, que é prejudicial para a nossa economia e para o nosso dia a dia, né? Então, é um assunto muito delicado, a gente fica com muito receio, porque a gente sabe que o governo atual tem um histórico perante a Petrobras, um histórico não positivo, né? Então, a gente fica com certo receio com relação a isso. Mas, como também, novamente, o Frederico bem trouxe, o Jean Prats, por mais que seja um político, ele também tem atuação no segmento, então uma pessoa técnica, quem foi indicado também para a presidência do conselho também, uma pessoa técnica. Então, a gente espera que a política não seja maior do que o conhecimento técnico para que traga aí, sim, possíveis projetos que possam beneficiar tanto a empresa como também, de certa forma, a população de maneira geral, né? Acho que a gente tem que ter esse peso. Mas aí eu fico com bastante receio quando eles começam a falar, principalmente a ala política, né, com relação ao preço da commodity, preço do dólar, porque a gente vê algumas ideias que já foram colocadas em práticas anteriormente e que fracassaram, né? Que só trouxeram mais prejuízo. Então, a gente sabe que o Brasil precisa de investimento, principalmente quando a gente fala em refinaria. Então, tem bastante coisa a ser feita, tá? David, a gente viu, né, inclusive também a Frederico, uma das falas aqui que também me chamou a atenção, foram muitas, mas eu deixei algumas aspas aqui em separado, porque, aliás, nas últimas semanas vem repercutindo muito essa questão do abrasileirar o preço do combustível. E ele falou, né, o Prates falou agora, foi uma das coisas que eu destaquei aqui, algumas das frases dele, foi exatamente essa, que abrasileirar o preço dos combustíveis é algo natural. E, na verdade, o mercado encarava isso como uma grande preocupação. Frederico, é algo natural? Então, vamos lá. Porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre abrasileirar o preço dos combustíveis e subsidiar o preço dos combustíveis via Petrobras, que é o que foi feito no passado e que o Davis colocou muito bem, né? E eu acho que o receio do mercado é justamente esse, tá? Eu acho que hoje existe um entendimento, não apenas por parte da Petrobras e dos quadros técnicos que estão lá hoje, mas até o próprio Jean Paul Prats, o Pietro Mendes, que foi indicado agora para presidente do conselho, e até a ala do governo mais radical, de que você fazer isso via Petrobras não é o melhor caminho. É muito mais interessante o governo ele ter medidas de política pública para eventualmente conter choques nos preços dos combustíveis. E aí isso se torna um problema de política pública, é um problema fiscal, não é um problema da Petrobras, né? E por que para o governo é mais interessante fazer isso no Congresso do que via Petrobras? Porque
Se você faz isso via Petrobras, igual foi feito no passado, você perde nas duas pontas, né? Você deixa de arrecadar, você deixa de receber dividendo da Petrobras, que foi uma importante receita adicional para o governo aí nesses últimos 2 anos. Então, não faz sentido. Para o governo é muito mais interessante ele absorver esse excedente da Petrobras e utilizar isso como forma de política pública, né, para conter essa volatilidade do combustível. Agora, abrasileirar o preço dos combustíveis seria basicamente considerar clientes, considerar especificidades geográficas, considerar que, eventualmente, regiões diferentes do Brasil. O Brasil é continental, né? Então, o preço que é praticado em Recife provavelmente vai ser o preço diferente do que é praticado no Rio de Janeiro. Vai depender da disponibilidade de produtos que estão ali, vai depender do consumo das refinarias que estão próximas, enfim. Então, a PPI, hoje, ela está olhando, sim, sob a ótica do importador. Eu tendo a concordar com o presidente Jean Paul Prats nesse quesito, né? Só que, ao mesmo tempo que a PPI ela olha para a ótica dos combustíveis pensando no importador, o importador ele tem um papel extremamente importante aqui quando a gente pensa em política energética, porque a Petrobras ela não dá conta sozinha. E ela não vai dar conta sozinha no horizonte de tempo rápido, né? Que é o que a gente, enfim, pensando no horizonte de tempo de 1, 2 anos, isso não vai acontecer. Porque para você ampliar o parque de refino, tornar as nossas refinarias mais competitivas, isso demanda tempo, demanda investimento, né? Então, não é algo assim tão simples e tão rápido, tá? Então, por conta disso, assim, é óbvio que esse tipo de declaração preocupa, principalmente na medida que a gente ainda não tem de forma clara como isso vai ser feito, né? Não tem uma fórmula, não tem uma descrição mais robusta a respeito, mas parece que há um entendimento de que não faz sentido subsidiar combustíveis via Petrobras diretamente. Acho que a própria governança da companhia, o estatuto, protege atualmente a Petrobras disso, né? Diferentemente do que ocorreu no passado. E existe um entendimento também de que, por mais que a gente vá brasileirar os preços aqui, existe uma relação com o dólar e com o preço do barril. Então, não vai dar para fugir disso, tá? Independente da fórmula que for adotada daqui para frente. Frederico, aproveitando o ensejo, né? Quando a gente fala da necessidade de investimentos, porque, enfim, o Brasil precisa de investimentos em refinaria, o Brasil não é autossuficiente, como já bem a gente comentou, mas quando a gente vê, principalmente assim, mudanças de regra, um histórico já do governo atual com Petrobras, muitas críticas, né, com relação ao próprio lucro da companhia, distribuição de dividendos perante a ala política, você vê clima, pelo menos, para investimento exterior, pensando assim em desenvolvimento do segmento no Brasil? E ainda mais quando a gente tem também a possível, né? A possível não, a já existente ali tributação perante ao óleo. Então, como é que fica com relação a investimento exterior para que a gente tenha um desenvolvimento mais amplo aí dentro desse segmento? Boa. Acho que esse é um ótimo ponto, né? Eu acho que a medida de reoneração dos combustíveis, né, que foi adotada recentemente, ela foi um acerto, só que foi um acerto parcial por conta dessa compensação na tributação da exportação de petróleo, que eu vejo como um grande erro, né? E esse é um grande erro que impacta majoritariamente não a Petrobras, mas as Junior Oil Companies, né, que a gente tem aqui no Brasil, PetroRio, né, principalmente a PetroRio, que tem uma exportação muito forte ali, que exporta 100% do petróleo que é produzido aqui. E, além disso, né, acho que o impacto, o mercado ele já reagiu em relação a esse impacto, né? Eu acho que a reação do mercado logo na sequência, ela foi uma reação até que considera a perpetuação, uma grande possibilidade de perpetuação desse imposto, né? Tem uma brincadeira que diz que não tem nada menos temporário do que o imposto adicional, né? E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia e que a gente vai continuar pagando imposto, né? Aqui no Brasil é mais ou menos por aí. Mas o ponto é que quando você muda as regras do jogo assim de forma abrupta, como é que você vai chegar para um investidor estrangeiro que acabou de adquirir um bloco, um campo exploratório, e falar para ele que agora ele tem que pagar 9% de imposto de exportação, né? A viabilidade econômica desse projeto, ela muda completamente, né? E a arrecadação adicional, ela é residual, né? A gente viu que
o governo estava pretendendo arrecadar algo em torno de 6 bilhões com esse imposto nos próximos 4 meses, né? Me parece até uma estimativa um pouco exagerada do governo, porque na prática o que pode acontecer é que as empresas elas simplesmente vão estocar um pouco mais de petróleo e vender menos nesses 4 meses, na expectativa de que o imposto ele não seja perpetuado depois desse horizonte temporal. E vai haver certamente uma pressão por parte dos organismos do setor. O próprio IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, já se demonstrou contrário a essa medida de taxação das exportações, soltou uma nota técnica que foi bastante compartilhada, né, nas redes sociais, com integrantes do governo e etc. E, enfim, outras associações de petroleiros também se demonstraram contra a medida. Então vai haver uma pressão aí nesses próximos 4 meses, né, para que esse imposto ele não seja mantido, mas é claro que isso impacta os investimentos no setor. A gente está falando aqui de um setor que representa 15% do PIB industrial aqui do Brasil, onde a gente tem investimentos projetados para os próximos 10 anos de 180 bilhões de dólares. Vale lembrar que o Brasil, hoje está entre os 10 principais exportadores de petróleo no mundo, e a gente vai sair dessa 8ª, 9ª posição para a 5ª posição, pensando nesse horizonte temporal até 2030. Então, todos esses investimentos e essa prosperidade que a gente vê aqui no setor de óleo e gás, ela fica comprometida quando a gente tem medidas como essa, que são medidas que estão pensando ali no curto prazo, mas que não tem uma aplicabilidade ali que, na verdade, tem uma aplicabilidade que prejudica ali quando a gente pensa em atratividade do setor e quando a gente pensa principalmente em investimentos estrangeiros. E quando a gente olha para óleo e gás aqui, grandes projetos, quem é que vai investir? É o investidor gringo, né? Então, o investidor gringo olha para isso e isso aumenta ali o custo de capital, o custo de oportunidade para investir aqui. Então, eu vejo essa medida como uma medida bem ruim. A reoneração dos combustíveis era necessária para compor a receita, mas essa contrapartida de taxação de exportação de petróleo é bem problemática. Não afeta tanto assim a Petrobras, porque dentre a exportação de petróleo que a gente tem aqui no Brasil, do total de petróleo que é exportado, a Petrobras ela representa apenas 40%, né, e isso, de fato, teria um impacto reduzido no resultado da companhia, mas as incertezas relacionadas a essa questão regulatória e todas as nuances são muito problemáticas e trazem um sinal extremamente negativo para o setor e para o investimento estrangeiro. Perfeito, Frederico, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por esperar, aguardar aqui, acompanhando toda essa coletiva conosco, você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação, espero contar mais vezes com você aqui nesse fechamento do mercado, até uma próxima. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer sempre estar aqui e até a próxima.